Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, do vídeo de hoje, né? Qual é o tema que a gente falou aí na primeira parte, pessoal? Né? O que é a libertação espiritual? E aí, pessoal, você já ouviu esse tema aí de diferente grupo religioso, tá? Mas aqui você vai ver totalmente diferente do que estão falando aí, tá? Então, vamos lá. O que é que ele define como essa libertação espiritual? Ele fala que é um processo, a gente viu aí na primeira, de alcançar a liberdade interna e transcender as limitações expostas pelo ego, pela crença limitante e pela ilusão do mundo material. Então, essa libertação espiritual que ele fala aqui é um processo de você alcançar a liberdade interna. Então, não tem nada a ver com liberdade aqui do mundo. É uma liberdade interna que você não está preso a nada dessa realidade. Tá? Que ele fala que é quando a consciência, né, transcende a limitação imposta pelo ego, pela crença limitante e pela ilusão do mundo material, né? Aqui tá maravilhoso aqui. Eu gravei para vocês de manhã maravilhosamente, tá? Sem interrupção. Mas eu acho que vai ter agora, tá, pessoal? Então, ele diz que é esse conceito aí, que a gente tem que transcender tanto o ego como as crenças limitantes e a ilusão do mundo material. A nossa consciência está iludida com as coisas aqui, tá? E é quase a maioria das pessoas estão nessa ilusão porque estão presos ao ego. Ela precisa despertar essa consciência, tá? Aí, aonde a gente parou, pessoal? Aonde a gente parou aqui na nossa... Ele diz que ele nos mantém preso, então, o ego, né? A ilusão e que somos separados de todo que nosso valor depende do fator externo. Então, é isso que o ego faz, tá? É isso que as pessoas fazem, tá, pessoal? Então, pessoal, você vê que parece que agora vai ter uma interferência, tá? Nossa, eu gravei aqui de manhã tranquilo, tá, pessoal? Eu quero gravar a segunda parte para vocês. Parece que vai ter uma interferenciazinha aí, tá? E vai demorar um pouco aí o vídeo, tá? Porque eu vou ter que parar, porque senão vocês não ouvem, tá? E eu quero que você ouça que isso aqui é importante, tá, pessoal? Então, depende do fato... a pessoa que está no ego, ela está presa à ilusão de que somos separados, então ela pensa que todos são separados e que nosso valor depende do fator externo. Então, por isso que muitas pessoas buscam externamente, tá? A paz, a felicidade, né? Tudo isso. Aí o que mais, pessoal? Segunda parte. Vamos começar a segunda parte para a gente terminar logo aqui, porque senão já viu, né? Ele fala, além disso, o medo e o apego ao sofrimento também são barreira à libertação espiritual, né? Então, medo, apego, né? São barreiras que vai impedir a gente de que a gente seja, a nossa consciência seja liberto mesmo, tá? Muitas pessoas, mesmo inconscientemente, se apegam ao sofrimento porque ele lhe é familiar e oferece um senso de controle.
Então, mesmo inconscientemente, né? Muitas pessoas estão inconscientes porque não estão despertas, se apega ao sofrimento porque lhe parece familiar, que oferece uma sensação de controle. Então, é que as pessoas querem controlar as coisas, tá? Então, aquela dor e sofrimento, apego, está trazendo isso. Que ele pertence aqui. Traz um apego ali, tá? Por isso, pessoal. Por isso que pessoas que sofrem trauma, essas coisas, é difícil de se conectar com a espiritualidade. Aí ele fala, deixa de lado o sofrimento, pode parecer ameaçador, pois implica abrir mão de padrões antigos de pensamento e comportamento. O medo da mudança é o medo de perder o controle. São um obstáculo comum no caminho da libertação espiritual. Então, pessoas que gostam de ficar no controle, tá? Essas pessoas são conhecidas na psicanálise como obsessiva, né? Ela gosta de controlar as coisas. E essas pessoas têm dificuldade de se entregar para a espiritualidade, né? Porque quando você se entrega para a espiritualidade, você fica sem o controle das coisas. E ela, às vezes, quer fazer, eu quero fazer tudo certinho. Essas pessoas sofrem aqui, tá, pessoal? Eu entendo as pessoas sofrem. Não existe isso, porque o amor, a vibração do amor, te leva para uma frequência que totalmente você é liberto, mas você está totalmente flexível, tá? Tá totalmente flexível. Então, por isso que diz que uma pessoa que tá no amor, ela é muito besta, ela é muito, sabe? Então, porque pessoas querem ficar no controle. Então, o medo da mudança, a pessoa tem um medo de mudar as coisas. Os padrões antigos. Então, quando uma pessoa desperta, aí ela é obsessiva, tá, pessoal? Ela perde o controle, são obstáculos para o caminho da libertação espiritual. Por isso que o medo não é bom, tá, pessoal? Aí ele falou, existem várias práticas que ajudam a acelerar o processo da libertação espiritual. Uma delas é a meditação, que acalma a mente e permite que o praticante observe seus pensamentos, suas emoções e se identifique com ela. Então, pessoal, a meditação é para isso, tá? Eu não sei qual o caso, as pessoas que praticam meditação aí, eu estou vendo alguma meditação guiada, pessoal. O que é que você tem que fazer com que a pessoa começar a pensar, identificar aquilo aonde ela está. Então ela tem que ficar aqui no presente, pessoal. Pessoas começam a contar história, a falar sobre o significado, nos que você vai levar a mente da outra pessoa para outro lugar. Então você tem que falar menos e falar com o objetivo de elas, a consciência chamar atenção. Então você está guiando. Por isso que diz meditação guiada. Você está guiando na mente da pessoa ficar ali no presente. Para ela perceber a emoção dela, né? O pensamento, o que é que ela está pensando. É para isso, para ela identificar. Mas tem meditação aí, pessoal. Nossa, conta a história. Fala do conceito no meio da meditação. Não dá, tá, pessoal? Aí você vai levar a mente da pessoa para uma coisa que não tem nada a ver. Então, aqui no estudo, tudo certo. Eu tenho que levar a mente da pessoa, a pessoa pensar. Mas na meditação, não. A meditação é para a pessoa ficar ali no presente, ali observando as emoções e o pensamento dela. Então, ele fala, a meditação ajuda a dissolver o ego e promover uma maior conexão com o eu verdadeiro. Então, com a essência espiritual.
com a essência divina, tá? Então, vai ajudar a dissolver o ego. Então, o que é esse dissolver o ego? É você, esse ego não está com totalmente força, ele não está dominando você. A consciência que está dominando o ego. Mas é o que acontece com as pessoas que não despertaram, é o ego que domina, tá? Tem que entender isso, tá, pessoal? É o ego que está dominando essas pessoas que não despertaram. Você vê que a gente que está no processo do despertar, você vê que o ego ainda fala alto e a gente tem que ir se libertando de muitas coisas para que a nossa consciência não fique presa aqui. Tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Outra prática essencial é o serviço ao próximo, conhecido em algumas tradições como Karma Yoga. Então, yoga também é muito bom, tá, pessoal? Eu até de vez em quando eu pratico, tem aqui uma menina aqui no YouTube que ela faz essa prática e eu aí sigo também essa prática. É bom, porque faz movimento, né? Você observando a sua batida do coração, sua emoção, seu pensamento. É muito bom também. Ele fala, ao servir ao outro de maneira altruísta, né? Sem esperar nada em troca, o indivíduo dissolve o ego e se alinha com a verdade de que todos estamos conectados. Então você se conecta com a essência divina que você. Aí quando você se conecta a Deus, tá? Ele se conecta a Deus. Então, a gente tem que servir o outro de maneira altruísta. Então, maneira altruísta é o quê? É aquela maneira que não espera nada de alguém, tá? Você vai servir o outro pelo amor, por querer ver bem o outro. Então, isso é importante, pessoal, para dissolver o ego. Porque o ego, ele só quer trabalhar para ele, é tudo meu, é tudo... Entende? E quando você faz esse trabalho contrário, você está dando um sinal que o ego não está dominando. Quem está dominando você é o espírito, tá? Esse espírito, essa conexão, tá, pessoal? Então, aí o que mais, pessoal? A prática da gratidão. Nossa, pessoal, tem que estar gratidão, tá? Para a gente se libertar disso. Então, são essas práticas que vão ajudar a gente, tá, pessoal? A prática da gratidão também é poderosa no caminho da libertação. A gratidão ajuda a mudar o foco da mente do que está faltando para quem está presente, promovendo uma sensação de abundância e de paz. Quando o indivíduo pratica a gratidão, ele se liberta do desejo incessante, né, do ego, por mais e se abrir para uma apreciação do que já é. Então, mesmo que não esteja acontecendo, né, pessoal? Seja agradecido a Deus. Entre nessa prática de gratidão, tá? Porque vai fazer com que você tenha uma sensação de paz abundante, que não está pegada a nada. Você está sendo agradecido pelas coisas que você tem, por aquilo que você vai receber, né? Entende? Então, isso faz com que ajude você a ter como é que se diz? Essa libertação das coisas. Você entra num caminho de libertação. Caramba, tem que parar com isso. Aí ele fala, pessoal, vamos aqui, tá? Se concentre aqui. O estado de libertação espiritual, né? Porque essa libertação, pessoal, é um estado de consciência. Não é libertação como os discípulos de Cristo entenderam.
porque eles achavam que Cristo ia libertar eles de Roma. Quem é a batatinha, eu vou botar aqui, tá com Quando Cristo estava falando de libertação, Meu eles ali, pessoal, é igual muitos outros entendem libertação errado o que Cristo está falando. Então, ele entendia que Cristo ia libertar ele de Roma. Mas não era aquilo. E aí, quando ele viram que Cristo estava atendendo os romanos, até curou o filho do soldado romano, tal, ficava conversando com os romanos, aí os discípulos olharam assim, o que é o mestre? Ele não disse que veio libertar a gente aí de Roma, tal. Então, muitos pensavam isso naquela época. Não estava entendendo o jogo, não estava entendendo o que Cristo estava trazendo, de que libertação. Então, até os religiosos não entendiam. Ele disse, eu tenho um pecado, eu preciso libertar. Os fariseus, não tenho pecado, eu sou filho de Abraão, eu não preciso de libertação. Então, é o que muitos outros pensam. Mas o que é que está falando? Dessa libertação, dessas coisas. Se está pegado, não. Esse estado de libertação, se você não está nesse estado, você está pegado, você não é livre. Então, estado de libertação é caracterizado por uma sensação de paz profunda, desapego e clareza. Então, você tem uma paz profunda, você desapegou das coisas, né? E tem uma clareza mental do que está acontecendo com todo, não só com uma parte. Quem está só olhando uma parte, tá, pessoal? Essa pessoa ainda precisa de libertar. Ela não tem conhecimento ainda, tá? Para libertar ainda dela. Tem que ter uma visão holística. Eu já gravei até 2 vídeos falando sobre essa visão. Era o que Cristo tinha e aqueles discípulos não tinham ainda. Eles veio entender quando eles receberam o batismo do Espírito. Tá? Aí ele fala, nesse estado, né, de libertação e de espiritual, né, o indivíduo não é mais controlado pelas frustrações emocionais ou pela circunstância eterna. Então, não é controlado. Ele vive em um estado de aceitação, compaixão, então ele aceita as coisas. Tá acontecendo muitas coisas aí, moção. Tá tudo certo. Tudo está cooperando para o bem daquele que ama a Deus. Entendendo que toda experiência, seja ela boa ou desafiadora, faz parte de um plano maior. Então, ele entende. Tá ruim aqui, moção. A coisa tá difícil, aqui tá acontecendo. É isso, faz parte. O que é que está acontecendo agora aí? Aconteceu o apagão, aconteceu as coisas aí. Faz parte do jogo, pessoal. Está cooperando para o nosso bem. Todas essas coisas. E você tem que aceitar. Você entra nessa compaixão, nessa frequência. Tá? Não caia como é que se diz? Naquela de reclamar das coisas, tá? Porque aí você vai entrar em outra frequência. O que mais, pessoal? A libertação espiritual não significa fugir da responsabilidade ou abandonar o mundo. Então, não é para fazer isso. Tem muitos que querem, eu vou subir para a montanha, eu vou morar lá, eu vou para dentro do mato. Ai, meu Deus, eu não aguento mais aqui, viver aqui. Então, não é isso, tá? Você precisa estar aqui, mas de uma forma consciente, para despertar a consciência que estão aqui. Porque a espiritualidade chamou você para despertar, despertou você, para você despertar outras consciências. Aí você não quer ficar no meio das... Porque as pessoas estão totalmente desequilibradas, né? Você não quer... Aí você vai para a montanha. Então, quem é que vai falar sobre despertar para ela? Quem é, pessoal? É o vento? Entende, pessoal? Não existe, então. A espiritualidade está despertando pessoa para que outro vá despertando.
vá mudando as consciências que estão aqui, tá? Então, tem que fazer o trabalho. Então, é responsabilidade, né? Não é abandonar o mundo, tá? Ele fala, ao contrário, aquele que alcança a libertação são muitas vezes mais eficazes em sua vida cotidiana, pois age a partir de um lugar de sabedoria, amor e harmonia. Então, ele começa a ter uma frequência, um lugar onde a sabedoria, a intuição, Deus está guiando ele está vibrando no amor, ele está numa harmonia espiritual. É para que essa frequência alcance as outras. Se eu for fugir daqui, eu vou fugir, me leva logo. Então, o espiritualidade, não, eu despertei você para que você despertasse as outras pessoas. Você quer fugir daqui? Ainda não está na hora. Mantenha a frequência, vai agindo. Então, tem pessoas assim, tá, pessoal? Que ela desperta e não consegue conviver aqui no dia a dia mais. Está se tornando insuportável para além. Então, ela quer fugir, tem pensamento, só fica olhando, me leva daqui, oh meu Deus. Não é assim, tá, pessoal? A gente tem um tempo determinado, a gente vai embora, tá? Mas primeiro a gente tem que trabalhar esse lado aí, tá, pessoal? Entrar nessa frequência de sabedoria, de amor, de harmonia, para a gente fazer a nossa parte aqui. A gente veio dar uma contribuição aqui para essa realidade. Aí você quer, você agora despertou, melhorou, aí você quer ir embora. O negócio tá ruim aqui, quero ir embora, irmão. Não pode, tá, pessoal? Você tá aqui para ajudar aqui a espiritualidade a despertar outras consciências. Você vai deixar seus familiares aí sem o despertar da consciência? Entende, pessoal? Então, foi por isso que eu, quando comecei esse vídeo, eu falei, nossa, é tanto vírus, é tanta coisa, tá? Que acontece ao nosso redor. Para a gente ter um vírus, morrer, pegar uma infecção, alguma coisa, é daqui para ali, pessoal. Mas quem é que está protegendo a gente? Às vezes a gente mexe em um lugar que está infectado, mas só que a espiritualidade chega lá, não deixa que aquele vírus se propague no nosso corpo. Porque ele está querendo manter a gente ainda aqui, para a gente fazer esse trabalho espiritual. Entende? Então, principalmente pessoas que moram igual eu, numa periferia, em um lugar assim, tá? As coisas dificultosas, então, doença pode acontecer, muitas coisas, tá, pessoal? Até atendimento, para você ter um atendimento médico é difícil, então, todas as coisas, mas quem mantém a gente viva é Deus, pessoal, espiritualidade. Porque se fosse depender aí das coisas, os órgãos, tudo está pronto aí, tá, pessoal? Mas é a maldade aí da matrix religiosa, homens que estão aí no poder, sendo guiado pela matrix para que a gente não tenha esse benefício. Benefício de saúde, de uma boa alimentação, tá? Eu vi até uma pessoa fazendo a pergunta, se a espiritualidade, as pessoas não tiver não sei o que, essas coisas, guerra, vai ter muita gente vivendo aqui na Terra, não vai ter alimento para todo mundo. Olha o engano que está na mente. Isso são informações que a Matrix passa, que acha que não vai ter alimento para todo mundo. Aí algumas pessoas têm que morrer mesmo. Nossa, pessoal, se você descobrir o tamanho do mundo real, não esse que ele mostra, que você descobrir, você vai ver tanto lugar ainda que o homem ainda nem foi. Na Terra, tá? Habitável para o ser humano viver. Então, alimento tem bastante para a população que está hoje no mundo, tá? O alimento que tem a Terra dá, as coisas que tem aqui, pode alimentar o triplo da humanidade que está agora hoje aqui. Aqui só está uma pequena parte ainda da humanidade.
E é a Matrix que coloca isso. Então, para o quê? Para que aconteça de que as pessoas têm que morrer. Aconteça coisa que as pessoas têm que morrer. Não é assim, tá, pessoal? E é por isso que nossos anos de vida, né, pessoal, aqui nessa com esse corpo está sendo deteriorado menos, tá menos, como é? Passando cada dia que passa mais, a gente tem menos dia de vida. Era para a gente já ter alcançado até uma longevidade maior do que a gente tem hoje. Mas por causa desse trabalho da Matrix aí, tá? E o engano que ele está trazendo. Tá certo, pessoal? Então, aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa libertação espiritual? A Bíblia fala, tá? Mas o que é que as pessoas estão entendendo? Estão entendendo a libertação errada. Por isso que eu trouxe esse texto aqui para gente, para você entender agora. Agora eu vou trazer o conhecimento da Bíblia, tá? Vamos ler então. João 8:32. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a gente tem que conhecer a verdade, pessoal. Que verdade é essa? Quem é que tem que conhecer essa verdade? Sua consciência. Porque Cristo quer libertar essa sua consciência. De quê? Porque eu falei do ego, das ilusões desse mundo, da roda de Sansara. Cristo veio libertar a gente disso. Entende? Não foi libertar de Roma. Então, os pastores falam que tem que libertar para você sair aí do mundo e ir para a igreja. É isso. É o engano que está aí, tá, pessoal? E a gente tem que entender. Então, ele aí fala, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem. Então, o anjo acampa, ele faz sentinela, ele acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então, aquele que teme, aquele que foi liberto, aquele que está na frequência, ele tem um anjo da guarda, que é chamado aí anjo da guarda, né? Que está de sentinela ao redor daquele que teme. Então, daquele que teme a Deus e livra. Entende, pessoal? Por que a gente tem que entrar nessa processo de libertação do ego? Então, por isso que é o quê? A libertação é você entrar nesse processo de libertação do ego. Aí o que mais? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, se você tem um Espírito de Deus guiando você, tá? Aí você está em liberdade. Mas se você não tem um Espírito, não está o Espírito do Senhor, não está no seu templo, que você é o templo do Espírito Santo, né? Se você não é o templo, então você não tem liberdade. Você está preso. Entende, pessoal? O que foi que aconteceu, Bisquila? Meu neto ali, ó, pessoal. Aí ele fala, João 8:36. O que é que fala aqui? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, filho de quem? O Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus, pessoal? Quem é? Não é Cristo? Então, se o Filho, então, você só pode ser liberto quando o Filho vos libertar. De fato, aí você será livre. Livre de quê? Dos romanos? Do mundo para você ir para a igreja? Sim, você tem que ser liberto da ilusão do mundo. Mas ir para que igreja? Essas igrejas aí que os pastores estão falando? A igreja espiritual, pessoal. Tá?
O que mais? Aqui vai provar do que eu estou falando. Lucas 4, versículo 18. Ora, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, o Evangelho, né? Aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação das vistas aos cegos, para libertar os oprimidos. Então, pessoal, essa é uma passagem aqui que Lucas trouxe, né? Que Cristo lê lá a passagem que está em Isaías. Cristo vai para uma sinagoga, ele é jovem, né? Foi lá e aí ele falou, abriu nessa passagem, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Então, boas novas é o Evangelho. Aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Que preso? Os presos que estão aí? Não, Cristo então não cumpriu. Tinha muito preso que estava naquela época dele. Mas que preso é? Preso espiritualmente. Entenda, tá? E recuperar as vistas ao cego. Então, cego, naturalmente, ele recuperou a vista de um cego. Mas qual é a visão que Cristo quer dar? A visão espiritual. Aquela visão que o cego teve não é nada. A visão espiritual que é importante. Tá? E para libertar o oprimido. Então, aqueles que estão sendo oprimidos por essa matrix religiosa. Principalmente a matrix está sendo oprimida. Teve muitos aqui que foram libertos dessa opressão aqui religiosa, quando veio aqui para o meu canal. Então, Cristo quer fazer isso, porque ele diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, tá? Aí o que mais, pessoal? Você entende o que é libertação? Não tem nada a ver com o que está falando? A Isaías 42, versículos 6 e 7. Eu, o Senhor, chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu guardarei e farei de você um mediador para o povo e a luz para o gentio, para abrir os olhos do cego, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço o que habita na escuridão. Então, é o que Cristo falou, né? Então, Cristo, né, chamou para a justiça, né, para eu guardarei e farei de você um mediador para o povo. É uma luz para o gentio, tá? Muitos, né, fala que Paulo foi levantado para o gentio, como essa luz para abrir os olhos ao cego. Então, olha de que cego? Cego natural? Não, pessoal. Abriu os olhos do cego espiritual. Então, abrir a visão espiritual. Abrir o terceiro olho, que é a visão espiritual. Para libertar da prisão os cativos, para livrar do calabouço que habita na escuridão. Então, aquele que está na treva, está preso aqui pela Matrix, tá? Então, veio para trazer essa libertação. Entende, pessoal? Entende? Eu tô querendo. Você entende que a libertação é interior, não tem nada a ver com libertação espiritual, pessoal? Entende? O que mais? Não tem nada a ver com a libertação que os pastores estão falando aí. A libertação espiritual é essa libertação interior, abrir a visão espiritual, tirar você a sua consciência das trevas, despertar a sua consciência, para você ser livre. Você está preso. Enquanto você não desperta, você está preso pela Matrix, tá? Aí ele fala, Salmo 34, versículo 17.
O justo clama, o Senhor ouve e o livra de todas as suas tribulações. Então, o justo, pessoal, Deus ouve a oração do justo e livra ele de toda a tribulação. Então, aqueles que são justos é aqueles que estão despertos, pessoal. Entendendo, estão livres das coisas aqui. Estão fazendo justiça, estão andando diferente, tá? Do que as outras estão fazendo, porque muitas pessoas agora estão fazendo injustiça, pessoal. Olha aí. Eu nem quero falar, tá? Da injustiça que acontece no meio religioso. Eu nem quero falar, tá? Porque todo lugar está acontecendo injustiça. Aí ele fala, Colossenses 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, Deus, né, pessoal, ele nos resgatou do domínio das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado, Cristo, né? O qual tem a redenção. Então, é através de Cristo que vamos ter a redenção, a saber do nossos perdão, o perdão dos nossos pecados. Tá? A gente vai passar para outra frequência. Aí o que mais, pessoal? Mateus 11, 28. Venha a mim todo que estão cansados, sobrecarregado, e eu darei descanso a vocês, a vossas almas, né? Tomar um suco aqui de goiaba na minha caneca de cerveja, tá? Pra minha garganta ficar boa aqui, tá? Até que eu não espirrei, tá, pessoal? Até que eu não espirrei aqui, tá? Tá tudo tranquilo aqui, graças a Deus. Então, Cristo, né, manda aí a ele, tá? Quem é? Como é que a gente agora vai a Cristo, pessoal? Aonde que a gente pode encontrar o reino do Filho amado? Aonde está o reino? Aonde a gente vai encontrar Cristo agora? Né? Porque ele estava falando isso para os discípulos. Vinde a mim, eu darei descanso para elas. E agora? E agora, pessoal? A gente não encontra mais Cristo aqui? O que é que acontece? Entende, pessoal? Você tem que parar para pensar isso. Aonde está Deus? Aonde está Cristo? Tá? Então, eu já trouxe várias dessas reflexões aqui. Tem vários vídeos meus trazendo sobre essa reflexão. Porque aí você pensa que vai encontrar Cristo, Deus, em algum grupo desse. E não vai, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Gálatas 5, versículo 13. Irmãos, então, tá falando com o irmão, aquele que foi chamado para a espiritualidade. Vocês foram chamados, então, tá vendo? Vocês foram chamados. Então, tá falando para aqueles que foram chamados. Não é para todo mundo. Então, tem coisa que a Bíblia está falando, não é para as pessoas. Mas hoje as pessoas têm a Bíblia, ela se coloca como isso, tá? É para aquele que foi desperto, pessoal. Foi chamado. Então, irmão, vocês foram chamados para a liberdade. Então, mas não use essa liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirva um ao outro mediante ao amor. Então, não vamos dar vazão para o ego, né, pessoal? O homem do desejo, a carne. Né? A gente tem que servir ao outro, entrar no amor de servir ao outro para que a gente não caia na cilada de a gente estar preso. Porque a gente já foi chamado para a liberdade. Cristo já nos libertou. Mas a gente não pode se colocar nessa servidão de novo. De estar preso às coisas do ego, né?
a gente agora está livre para servir ao outro. Então, fazer um trabalho altruísta, um trabalho, quando você faz um trabalho altruísta, foi o que ele falou, né? Altruísta voluntário, o que é que acontece? Você começa a ir quebrando as coisas do ego. Por isso que meu trabalho aqui é uma doação de energia, é um trabalho voluntário, pessoal. Mas como a gente está vivendo aqui numa realidade onde tem um sistema onde o dinheiro funciona. Por isso que eu deixei meu Pix. Aí o meu trabalho é voluntário, é uma doação de energia eu estou fazendo. Mas se você quer contribuir, não, irmão Samuel, contribuir para ajudar você no trabalho aí espiritual muito, muito bom, então você pode fazer isso. Entende? Nada que lhe impeça. Entende? Mas o meu coração, o meu trabalho está sendo altruísta, está sendo voluntário em doar energia. E graças a Deus, tá, pessoal? Nessas doações de energia que eu tenho doado aqui, muitas pessoas estão se sentindo bem, estão despertando a consciência, estão se libertando de muitas coisas, das amarras presas da matrix religiosa. Muitos aqui, tá? Estavam presos aí, sofrendo aí no seu conceito religioso. Então, pela minha doação, esse trabalho de servir ao outro, né? Mediante o amor. Então, eu estou fazendo o meu trabalho até quando a espiritualidade permitir. Por isso que quando eu acabo o vídeo, se Deus permitir, né? Eu estarei aqui. Se não, eu já vou estar em outra, tá, pessoal? Tem que ser sincero, pessoal, tá? Aí ele fala, Salmo 119, 45. Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado o teu preceito. Então, quando você andar na verdade, quando você buscar a palavra, o que Cristo está falando, os preceitos de Cristo, tá? Salmo 18, versículo 19. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Então, Cristo, tá? Nos deu total libertação. Deus nos livrou porque Ele quer bem a gente. Tá? Que mais? Salmo 144, versículo 11. Dai-me libertação, salve da mão do estrangeiro. Quem tem lábios mentirosos e que com a mão direita erguida jura falsamente. Então, livra-me dessas pessoas, tá, pessoal? Só vai livrar você quando você começar a vibrar na justiça, vibrar no amor, tá? Para você não ser atraído por essas pessoas, os mentirosos, né? Os falsos profetas aí, né, pessoal? Aquele que jura falsamente, levanta, mas está fazendo coisas erradas. Tá? Me livra da mão dessas pessoas, dos estrangeiros, e de que tem lábios mentirosos, então dos falsos, dos enganadores. Você só vai ser livre quando você estiver liberto, vibrando em uma frequência melhor. Porque você conhece a verdade e você não vai ser enganado, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado da morte. É bem claro, né, pessoal? É claríssimo o que Paulo está falando. Então, se você está em Cristo, não há condenação, porque você, por meio dele, ele libertou pela lei do Espírito, Espírito de vida, me libertou da lei do pecado da morte. Então, da morte espiritual. Você está liberto. Você não vai entrar nessa morte espiritual. Então, você vai passar de fase. Se você permanecer na conexão com Cristo, aí não vai haver condenação para você, tá? O que mais, pessoal? Gálatas 5, 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então,
para a liberdade, para a gente estar liberto. Portanto, permaneça firme e não se deixe submeter novamente a jugo de escravidão. Então, não caia mais nesse jugo de escravidão aí, que a matrix está... Cristo nos libertou, sua consciência está liberta. Não caia aí na cilada. E tem muita gente caindo, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Porque está faltando entendimento, clareza, está faltando o despertar da consciência, faltando tudo isso. Aí ele fala mais o que aqui, pessoal? Salmo 107, versículo 14. Ele tirou da treva e da sombra da morte espiritual, né? E quebrou corrente que o prendia. Então, Cristo, né, veio quebrar essas correntes, tirar a gente da sombra da morte espiritual, né? E quebrou essas correntes que estava prendendo. Foi através do poder do sangue de Cristo, do sacrifício que fez com que saísse dessa. O que mais, pessoal? Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva, tá? E eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medula, e julga o pensamento, a intenção do coração. Então, por isso que a palavra, pessoal, a palavra também vai nos libertar, porque ela vai entrar rasgando aí. Ela é como a espada. Por isso que a gente tem que ler. Leia. Tem gente que fala aí, tá? Tem até alguns espiritualistas comentando sobre algum trecho da Bíblia. Mas leia, por favor. Leia para mim, por favor, aqui, tá? Eu tô cego, eu não tô enxergando. Então você tem que ler para as pessoas enxergarem, porque as pessoas estão cegas espiritualmente. Então você não lê, a pessoa diz, ela tá vendo a letra, mas o cara que tá falando não estou entendendo. Então tá cego. Então você precisa ler para libertar, porque a palavra vai entrar como uma espada de 2 gumes. Por que a espada de 2 gumes, pessoal? 2 lados, né? Penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito junto à medula. E vai julgar o pensamento, a intenção do coração. Tem que falar, porque a palavra de Deus é viva. Ela vai trazer libertação. O seu espírito, para a sua alma, é o seu espírito. Aqui ela divide a alma e espírito. Tá? Tá bem claro, pessoal. Eu não sei porque que as pessoas não entendem. Falta a clareza da espiritualidade, né? Aí, 1 João 4, versículo 18. Não é fácil, pessoal. Então, as pessoas estão cegas, você tem que ler para ela. As pessoas comentam da Bíblia e não lê, pessoal. Aí, como é que o cego vai enxergar? Não vai. 1 João 4, versículo 18. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado. Não. Então, tá, pessoal? A gente tem que vibrar nesse amor, tá? Um amor perfeito, que é o amor de Deus. Então, quando você está nessa vibração, porque o amor é uma vibração, tá? É um sentimento que traz uma vibração. Então, ele vai expulsar o medo. E é a maioria do medo que impede a gente de seguir a nossa jornada. A nossa consciência sente medo, tá? Então, para você vencer o medo, você tem que vibrar no amor. Então, no amor não há medo. Então, aquele que não está no perfeito amor, tem medo, ele não está aperfeiçoado no amor, não está. Ele tem que se aperfeiçoar. Então, como é que a gente se aperfeiçoa? É fazendo isso, essas práticas.
buscando a conexão para que esse amor seja derramado para nos dar força e tirar o medo da gente, o medo da consciência. Tá certo, pessoal? É claro, né? Eu deixei bem claro. Graças a Deus eu consegui fazer aqui, tá? Teve algumas coisas aí que queria atrapalhar, mas graças a Deus já saíram aí com a zoada, eu consegui fazer. Consegui até tomar meu suco, tá? Meu suco maravilhoso aqui de goiaba, no canecão da cerveja. Eu mostro logo, tá, pessoal? Porque depois as pessoas vão falar, olha lá, ó, meu irmão Sobel tá tomando lá a cerveja lá, ó, na caneca lá, ó. É por isso que ele tá falando tanta bobagem aí. Depois vai ter aí, tá, os ímpios aí, que querem me atacar aí, vai falar isso aí, tá, pessoal? Então, é isso, tá, pessoal? O amor, a gente tem que vibrar no amor, né? O amor estava aqui, mas eu nunca saberia. Nem digo dessa canção irão valer em um perfume de todas as rosas. É igual a doce presença do teu amor. O amor. Então, o amor de Deus, o amor perfeito, vai lançar o medo, tá? Vai lançar fora esse medo, tá, pessoal? E aquele que não estão ainda, tá com medo ainda, tem medo, não está aperfeiçoado no amor, tá? Não há uma libertação. Entende, pessoal? A libertação espiritual. Então, graças a Deus, tá? Graças a Deus acabamos aqui, tá, pessoal? Houve aí uma interferência, mas conseguimos fazer aqui nossa função, tá? Tentar levar um pouco da vibração, da energia, do conhecimento para vocês. Então, consegui fazer isso, tá? Com toda a dificuldade do mundo, mas consegui. E graças a Deus, espero que vocês ouçam, tá, pessoal? Principalmente vocês novos no meu canal, para entender esse conceito de libertação espiritual. Vocês também que são espiritualistas, tá? Que às vezes tem muitos espiritualistas que não acreditam que não tem libertação. Eu digo, como assim, pessoal? Se não existe libertação, a gente está dentro d'água. A gente não sai da roda de samsara. Entende? Agora, eu entendo a maneira que eles estão falando, né? A libertação que os pastores das igrejas estão trazendo. Eu entendo a maneira. Vocês estão dizendo que não tem essa libertação, né? Mas libertação existe na espiritualidade. Se a gente não se libertar das coisas, a gente fica preso à nossa consciência. Tá certo? Então, agradecer. Vocês são novos no meu canal, tá? Seja bem-vindo. Eu vi aí que cresceu aí. Eu vi lá as pessoas se inscreveram. Não vou falar aí as pessoas que se inscreveram, né, pessoal? Não tenho autorização delas, mas ela se inscreveu. Quem for lá no meu canal vai ver as pessoas que estão inscritas no meu canal, tá? Agradecer a vocês, né? A Deus, a espiritualidade, né? E até a próxima, se Deus, tá, pessoal? Se Deus permitir, tá? Eu estarei aqui, tá? Tchau!